conversinha ao pé do ouvido de hoje. A Maria Ione Cardoso nos faz uma colocação aqui. Ela ouviu a gente falar sobre sexo, o aspecto esotérico, que o professor Henrique Zé de Souza deixou uma série de revelações, o fundador da eubiose, sobre o caráter oculto do sexo, né? E que a gente explicou em parte aquilo que foi possível ontem, na segunda-feira. E hoje, terça-feira, vamos tentar falar um pouquinho sobre esse assunto que a Maria Ione pediu para a gente falar. É um pouco diferente, né? Mas vamos tentar alinhavar alguma coisa aqui para a gente entender, porque não tem nada que não seja explicado pelo ocultismo. Aí você pode perguntar, mas como assim? Ele então é a panaceia para tudo? É a única coisa que é a panaceia para tudo. Por quê? Porque você nasce num plano que está oculto da maioria, você não vê naquele plano. O dia que você enxergar, você vai ver que ele é a panaceia para explicar tudo mesmo, né? Agora, só que é uma panaceia para dar explicação não convencional, não é explicação científica, não é explicação religiosa e não é explicação filosófica. É explicação esotérica, é diferente. Do esoterismo saem as religiões, as filosofias e as ciências humanas, né? Mas existe também uma religião esotérica, uma ciência esotérica chamada Gupta Vidya, ou ciência iniciática das idades, que enxerga a coisa diferentemente, e há uma filosofia esotérica. Então, tudo sai na realidade desse esoterismo. Por que sai de lá? Porque nós nascemos lá. É de onde, é em busca desse local que a gente nasceu, de onde a gente surgiu pela primeira vez como mônada, como tenta explicar na sua teoria monádica o Leibniz. É de lá que a gente está falando. Quando a gente fala oculto, a gente está falando do plano físico, mental, abstrato. Abaixo dele, um plano mais denso, ainda mental, está o plano físico, mental, concreto. Abaixo desse físico, mental, concreto, você tem o físico astral, ou comumente chamado pelos espíritas e por outras entidades aí como plano astral, né? Mas o plano astral, realmente plano astral, nós nem sabemos o que é. Sabe por quê? Ele está muito distante de nós. Porque nós estamos falando de aspectos do plano físico, ou planos do plano físico, não são nem subplanos, né? Que a gente começa pelo físico mental concreto, apesar que a gente deveria começar pelo físico búdico ou crístico, que está acima do mental concreto, do mental abstrato, aliás, ou então do físico atimânico, que está acima do físico búdico ou crístico ainda. Um dia o plano atimânico, físico atimânico, vai ser o mundo das causas para nós que estamos nessa dimensão aqui. Um dia, por enquanto não. Porque está tudo correndo ainda. O grande mal para a gente raciocinar hoje em dia, que dificulta o raciocínio hoje em dia, é a gente acreditar que está tudo feito no universo, não tem nada pronto. As religiões tinham que contar desse jeito para o ser humano, principalmente a religião católica. Não cabe criticar a religião católica ou cristã por isso. Não havia outra maneira de contar para o ser humano. Não tem ninguém sonegando coisa alguma, porque sempre existiu um catolicismo esotérico também, né? Não havia como contar. Como é que você vai contar para um bando de criança de onde ela veio, para onde ela vai? Você tem que ensinar que é Papai Noel mesmo. É um barrinho que um homem grandão, eu sei lá, todo poderoso, pegou, amassou aquilo, deu um sopro e saiu andando aquela coisa. Aquilo ali era Adão, né? E aí você pega, te arranca uma costela dele, deve doer, né? Coitado do Adão. Deus arrancou uma costela da criatura que ele criou e fez dessa costela Eva, né? Aí chega o esoterismo e diz assim, não é assim, é diferente. Nós temos de acordo com a Cabala, por exemplo, você tem 3 sefirotes em cima ou anjões enormes que exercem, como são as criaturas mais próximas do chamado Pai ou Deus, né? Um exerce a função de pai,
O outro exerce a função de Espírito Santo, ou mãe no caso aí, ou de geratriz do universo, ou Jeová, vamos dizer assim, porque tem que ser polarizado, positivo e negativo, Purusha e Prakriti, matéria e espírito. Então ele exerce a função de mãe. Então a função do segundo trono é a função geradora, equivale ao ser que realmente gera alguma coisa a partir do 2, ou a partir de si próprio. Porque o 1 não gera, o 1 só gera o 2. E ele persiste no 2 como essência. Persiste no 3. Persiste nos 6 bilhões e 500 milhões de seres. Ou nos estupidilhões de elementais que existem pelo universo, que a gente chama de elementos químicos. Em tudo, enfim. Tanto na química inorgânica quanto orgânica. Vamos falar assim para ser um pouco mais fácil de entender. Ou menos difícil, né? Pois bem. Então, falar dessas coisas é um pouco complicado, porque não há outra maneira de dizer, a não ser você se reportando a esses planos mais sutis, de onde nós viemos. Então, o ocultismo é mesmo a panaceia para explicar tudo. Agora, se ele explicar tudo agora, nesse exato instante, e a humanidade inteira entender tudo como está explicado pelos livros antiquíssimos, né? De sociedades antiquíssimas, desde a Atlântida ou antes, muito antes, né? De dias da criação anteriores, de universos passados. Se for explicar isso aí do jeito que a coisa realmente aconteceu, até chegar a esse momento cósmico em que estamos atravessando nesse globo Terra, onde aqui vivemos uma quarta ronda ou onda de vida e de uma quinta subraça teutônica ou germânica, né? Mas ainda falta a sexta subraça, sétima subraça da quinta raça. Depois você tem a sexta raça com todas as subraças, ramos, sub-ramos, tribos, famílias e tal, né? Como está na Bíblia. A Bíblia só fala de tribo e família. Isso aí é proibido colocar na Bíblia antes. Isso que a gente está falando aqui de raça, sub-raça e tal, porque ia confundir mais a cabeça de todo mundo, em vez de clarear as coisas. Hoje é tempo de pôr essas coisas para fora. Mas não é para destruir religião, acabar com as pessoas, desrespeitar livro sagrado de religião, não é. É para fazer o ser humano abrir a cabeça só e tentar entender essas coisas, né? Porque isso aí não tem outro caminho, não tem outra verdade melhor, não tem explicação melhor, porque o dia que alguém tiver, venha contar, porque eu troco tudo, né, pela explicação melhor que você tiver. Agora, não venha com coisa que eu já estudei, que eu já li, que já me ensinaram, que eu não concordo mais com isso, né? Aí a pessoa vem como se fosse uma grande novidade, contando, não, porque você vê, tem um livro, assim, não é assim. As escolas iniciáticas, elas sempre passaram isso aí de boca a ouvido, e prendendo os discípulos por juramentos, né? Terríveis. Se você conhecesse a verdadeira história de certas sociedades iniciáticas, você vai ver que tem muito sangue correndo também, porque muita gente traiu essas sociedades e traiu a certos juramentos que vieram como karma pesado, né, cobrar débito dessas pessoas, porque afinal de contas elas estavam trabalhando como verdadeiros anticristos ou antideus, né? Vamos dizer assim, fica melhor, porque anticristo tem a impressão que é só um ser, né? Não, está trabalhando anticristo, anti-Krishna, anti-Quetzalcoatl, anti-Platão, anti tudo que já se manifestou na Terra até hoje para ajudar a humanidade, e a humanidade não entendeu até hoje. Porque é tudo que você tenta ajudar, mas da forma como você quer ajudar, a humanidade não aceita. Ela quer ser ajudada do jeito que ela quer. Então, o que ela quer? Ela quer bastante dinheiro, progresso, um estômago bom para comer a beça sem engordar, né? Trocar de mulher a cada instante, trocar de homem, porque a humanidade é criança. Ela quer isso, né? Nós estamos fugindo do tema, Maria Ioane? Não estamos não. É preciso fazer essas ressalvas sempre. Porque para dar uma explicação esotérica, você tem que tentar explicar de onde essa coisa vem. Ela vem de um plano cósmico que não está aqui. Está no plano físico, búdico ou crístico, nas mãos de um ser que tem como espírito ou essência uma porção especializada desse plano, né?
É daí que a coisa vem, é daí que me interessa a coisa. Não adianta eu ficar falando que o Jung, o Carl Gustav Jung, pai da psicologia, ele com seus arquétipos fez isso, fez aquilo. Aí o Freud estudou os sonhos. Não, isso é profano, isso é do ser humano aqui. Explica uma partezinha, dá uma ligeira aproximada da realidade esotérica, mas não é a verdade como a gente gostaria de passar para você, e que também é uma mentira melhor, porque não existe verdade definitiva para coisa alguma, nem para esses assuntos que a gente trata aqui. Você pediu para a gente falar sobre sexo, nós falamos. Não, um ouvinte pediu para falar sobre sexo, nós falamos o que foi possível falar. A Maria Ione pede para a gente falar sobre depressão. E se tem algum sentido, o que é a depressão, enfim, que ataca todo mundo hoje? De repente você está deprimido e não sabe por quê, né? O que é a depressão, Marione? Depressão, se você vai no dicionário, tá lá. Depressão, vamos supor, você tem um lugar alto, né, um planalto, e você tem lá embaixo você tem um buraco, daquele buraco é uma depressão. E o gozado, né, como o ser humano também é influenciado pelo ambiente, se ele for viver naquele buraco, ele fica deprimido. Aquele buraco profundo, né? Não entra nem ar direito. A não ser que ele esteja preparado para isso, que ele seja um ermitão no sentido do arcano 9, do tarô, do Torá, da lei, né? Aí ele vai conseguir, porque o arcano 9 é fogo. É o ermitão no sentido correto da palavra. É aquele que consegue ser 3 vezes mestre, né? Ele não é Deus ainda, mas ele consegue viver sozinho sem problema algum. Supera tudo isso. É um verdadeiro super-homem, né? E imagine, o arcano 9, até se chegar no arcano 22, né, que é a redenção da mônada. Isso eu estou falando de um tarô da era de Aquário que pouquíssima gente conhece alguma coisa. Ele acrescentou 25% a mais de consciência sobre as outras lâminas de tarô que tem por aí. A depressão, Marione, ela ataca mais as pessoas preocupadas consigo mesmas e com os outros. Porque tem gente que se preocupa muito com os outros também, mas não se preocupa consigo mesmo. Preocupar é ocupar-se antes da hora, ou ocupar a cabeça antes do momento acontecer. Você fica assim, ah, meu Deus, meu filho vem aí, será que ele vai conseguir emprego? E você fica toda noite na hora de deitar, você fica assim, será que o meu filho vai conseguir emprego? Eu ainda consegui, eu já estou até aposentado e tal, de serviço público, né? Eu ganho um salário bom. E isso aí ataca todo mundo. Eu sou um juiz de direito, eu estou aposentado com federal, né? Eu estou com 20 e tantos mil reais por mês e tal. Apesar que o imposto de renda leva muita coisa e tal, mas é um dinheiro que dá para viver muito bem ainda. Mas será que o meu filho vai conseguir alguma coisa? Aí começa, né? Na cabeça do doutor lá que está aposentado. E vai indo. Aí por fim, ele não sabe, porque ele estudou direito só, né? Ele não estudou essas coisas, a não ser que ele tenha estudado esoterismo. Aí ele vai entender que aquelas formas de pensamento que ele está criando, ele vai se tornar escravo delas, né? E depois ele não consegue parar de pensar mais nessa coisa. Toda noite ele fica assim, será que esse menino vai conseguir vencer na vida? Passar num concurso aí para juiz e tal, mas ele não quer, ele quer ser pedreiro, vê se pode. Que vergonha para mim, eu que sou um juiz, meu filho pedreiro, né? Ou eu sou médico, meu filho, sei lá o que mais, aí é balconista de uma loja de shopping, né? Como se isso tivesse grande importância perante a lei de Deus, né? Não tem nada a ver, né? Cada um faz o que bem entende, né? Mas pela cabeça nossa, que somos muito infantis, passam essas coisas. E você fica se preocupando com aquilo, ou ocupando a sua mente com essas coisas que você nem consegue raciocinar com lógica sobre elas. Você não deixa os seus parentes queridos levarem a vida que eles precisam levar, os tombos que eles precisam levar, etc. Então, como a vida não vai saindo como você quer, que você se acha preparado para conduzir as outras pessoas, como se você fosse um grande Deus, né? Você não consegue ver as suas próprias deficiências. E como a vida não vai saindo como você quer, você não é feliz do jeito que você quer, seus filhos não estão encaminhados na vida do jeito que você quer, você vai entrando em parafusos. Por fim você começa a culpar a divindade. Ah, mas eu rezei tanto, eu sou um grande maçom, eu sou um grande eubiota, eu sou um grande providência da provida, eu sou o grande isso, me dedico tanto a Deus, né? Eu sou um Rosa Cruz, sou um teósofo, sou isso, sou aquilo.
e Deus não ouve as minhas preces. E aí começa aquela choradeira e tal, e você vai entrando em depressão. Fica esperando muita coisa da vida. A vida você não tem que esperar coisa nenhuma. Passa a mão na massa e faça o biscoito, o pastel, sei lá o que, acabou, o que vier tá bom. É a minha avó que estava certa, ela nunca entrou em depressão, morreu com 97 anos, ainda comendo tocinho assado na brasa, né? Vou dizer, coitado, se ela não tivesse comido tocinho assado na brasa, ela estaria hoje com 140 anos, mais ou menos, porque ela morreu há muito tempo também, né? Geralmente essa pessoa, ela aparece, a depressão, somada à insônia, que geralmente também é causada pelo ato de pensar, como a gente está falando aqui, raciocinar sobre problemas nossos, dos outros, sejam bons ou maus, ou pensamentos que acabam mesmo, os bons pensamentos ficando maus, porque nos tiram o sono, e sem dormir nós temos tendência a adoecer mais rapidamente. É o cara que ganha na loteria e não sabe onde pôr o dinheiro. Ele ganhou 50 milhões de reais na Mega Sena acumuladona. Ele não sabe o que fazer. Se eu deixo na poupança, rende pouco. Se eu ponho debaixo de colchão, tal. Já mataram um cara aí que estava velho, na cadeira de roda, a mulher casou com ele só por interessar em dinheiro, tirou o dinheiro dele e tal, e o cara fica pensando, com 50 milhões lá na mão dele, né? O que eu faço? Põe debaixo de colchão, desvaloriza. Aplico nas Ilhas Caimã, aí eu não tenho cacife para isso, porque é pouco dinheiro ainda, né? Sei lá, e aí eu constituo uma empresa lá, aí eu vou dançar, porque eu não sei nem escrever direito, né? E ganhei na loteria, e vai, por fim o cara tá com depressão com 50 milhões de reais, que ele achava que era a solução para ele. Tá entendendo a infantilidade do ser humano? É preciso muito cuidado com o que se pensa. Muitas vezes sentimos pena de nós mesmos, de nossos problemas, e ficamos precisando daquele colinho para chorar, né, como se fosse a mamãe. Afinal, como digo sempre, o ser humano é psicomentalmente infantil, uma criança ainda. Para amadurecer cosmicamente, vai demorar uns 7.034.000 anos, um pedaço de tempo aqui nesse globo Terra ainda, considerando todos os 144.000 universos paralelos da tradição teosófica. Tem gente que busca auxílio no chamado plano espiritual, que no final das contas é material mesmo, né? Mas em matéria mais sutil do que a matéria densa do nosso plano físico. Por vezes esse auxílio espiritual adianta se por acaso o motivo da insônia, por exemplo, for uma obsessão ou mais desencarnados perturbando, enchendo o saco do indivíduo, né? Perturbando o sossego da gente. Infelizmente o mundo inteiro anda tão barulhento, é barulho a noite inteira, né? Aí pro lado da cidade adulta, por exemplo, tem um sujeito com uma motocicleta, só pode fazer aquele barulhão que é para avisar que chegou droga, para ele poder vender, né? Aí chegou a droga. Em vez de buzinar, é de madrugada, né? Todo dia a mesma coisa. É por isso que você deve saber disso, sei lá. Mas então, é aquela barulhada a noite inteira. E a Helena Blavatsky um dia, eu acho que, se não me engano, está no livrinho dela, A Voz do Silêncio, que é pequenininho, né? Ela diz assim, um lápis caindo sobre uma mesa aqui, o som vai parar lá em Alfa de Centauro, a 1 ano-luz de distância da Terra, meus filhos. E a gente faz essa barulhada aqui, Carvalho falando alto, Tarzan gritando, buzina para tudo enquanto é canto, né? Que barulhada que a gente faz, né? Som bem alto. Nosso emocional anda doente, né? E é o astral que cura os males que aparecem no físico. Como nós não temos sossego também, não conseguimos dormir de tanto barulho que a gente faz, né? Essa nossa alma animal afeta o nosso emocional e acaba afetando o mental também, como reflexo no físico. Eis outro motivo para o indivíduo ficar deprimido. O organismo aí pode deixar de fabricar serotonina, o hormônio da alegria, do prazer de viver. Pena que a medicina não conhece um hormônio contrário à serotonina, à alegria, ao prazer de viver, e produzido praticamente no mesmo local onde se produz a serotonina, e que é uma toxina terrível. Está no livro de instrução do Círculo Esotérico da Comunhão do Pensamento, está lá, uma experiência feita no Tibete, tiraram uma gotinha pequenininha, né, entre o bulbo e o cerebelo de uma pessoa, antes de Cristo, lá atrás, sei lá, e chegaram à conclusão que 1/9 dessa gotinha, se aplicada na corrente sanguínea de uma pessoa de 120 quilos, ela morreria na hora envenenada com a toxina que ela mesma produz quando está com raiva, com ódio.
E o ser humano acha que tem que pôr pra fora esse ódio, essa raiva. Eu mato o Lula, o do Renan Calheiros, acabo com esse pessoal, né? E vai ficando em depressão porque não consegue consertar o Brasil. O Leporace ficava assim também, não conseguia. Todo mundo, né, que já passou por esses microfones aqui, e berra alto, e grita, e faz abaixo-assinado, e diretas já, e parece que continua cada vez pior. Quem está corrigindo alguma coisa tem que corrigir a si mesmo, compadre. Uma pessoa raivosa, pessimista, cheia de ódio, de pena de si mesma, tem tendência a produzir o hormônio ainda desconhecido, que intoxica a si mesmo e vai matando todo mundo. Então é por isso que tem câncer para todo lado hoje, depressão para todo canto, gente que não dorme, né? Permitindo, portanto, a existência de um Carvalho trabalhando de madrugada aqui para, né, mandar programa pro Brasil inteiro. Porque o que tem de gente em computador também, que não consegue sair do computador de jeito nenhum, tá viciado. É escravo do computador, escravo de uma nota de R$100, escravo no seu... O ser humano é um escravo de si mesmo.